faço para desabrochar para música? Para conseguir sair do casulo ali? Bom, se essa dor já estampa assim, já sai de você nesse momento, se você me fala isso, aliás, eu escuto isso aqui no canal. Eu quero começar a nossa conversa dividindo com você alguns pontos de vistas que a autora, a escritora Brené Brown traz no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeita. É um livro bem interessante para você ler e os pontos de vistas que ela traz ajudam a gente a começar a entender por que às vezes a gente não se coloca, não consegue desabrochar, né, na música, não consegue se expor. Acho que o nosso caminho de conversa pode ser muito bem enriquecido pelos pontos de vista dela. Então, a primeira coisa que essa autora, a Brené Brown, nos traz é para a gente começar a entender sobre a vulnerabilidade. O quanto nós somos vulneráveis e entender que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. Então, a Brown nos convida a entender que a vulnerabilidade é algo que faz parte da natureza humana, é tal qual um sentimento. E a gente tem que contrapor isso aprendendo a lidar com esse sentimento de eu estou vulnerável diante dessa situação. Como? Algumas das etapas algumas das orientações, né, que ela traz, é que a gente deve buscar não a perfeição, porque às vezes a gente mira nisso, né? Então a gente não se expõe, fala, não vou tocar perfeitamente. Não, nós devemos buscar a excelência. Por quê? O perfeccionismo é uma forma de viver, de levar a vida, onde na verdade a gente tenta evitar a culpa, o julgamento, aquela vergonha ali. Então, quando a gente está buscando esse perfeccionismo, na verdade nós não estamos ali num caminho que está buscando o nosso desenvolvimento. Na verdade, a gente está evitando por medo de julgar, de ser julgado, de ter um julgamento ao nosso redor. Ao passo que quando a gente deixa essa busca por perfeição e coloca o foco na excelência, nós buscamos a nossa melhor versão. Nós nos colocamos num caminho, numa direção de desenvolvimento, de querer o melhor, de fazer o que tem que ser feito para que a gente conquiste a nossa melhor versão, para que a gente desperte o nosso potencial. Então a gente tem que abrir um pouco mão da ideia da perfeição, até porque um outro ponto que ela traz é que a imperfeição tem a sua beleza. A sociedade em geral tende a valorizar demais as conquistas e as coisas boas que a gente consegue, não é? De forma que parece que quando a gente tem algo que não é tão legal, eles parecem assim que são bem piores do que são. Alcança uma proporção que não é a realidade. E, na verdade, a realidade é que a imperfeição faz parte, ela é natural e ela tem a sua beleza porque ela aponta caminhos de correção. Então, quando a gente não está perfeito, nós estamos percebendo, por meio de falhas, onde a gente tem que mudar. Então, tem a beleza na imperfeição, a gente tem que tirar o peso do medo de errar, do imperfeito, sabe? É por isso que o próprio título do livro dela já nos coloca para entender e abraçar essa questão da nossa vulnerabilidade. O título do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Quando a gente começa a questionar esses pontos, nós abrimos ainda um outro leque aqui, né? Que é a questão da vergonha versus a culpa. Porque eu não vou tocar porque eu tenho vergonha. A vergonha, segundo o que a Brown traz ali no livro, na verdade é quando a gente se sente mal por estar fazendo alguma coisa. Então a gente se sente mal, se sente acanhado. Mas quando não é bem isso que nós estamos sentindo, quando a gente está achando que o que a gente está fazendo é feio, está ruim, nós estamos sentindo culpa e não vergonha. Às vezes a gente fala que é vergonha, mas é culpa. E esses dois fatores fazem parte do que ela chama da cultura de escassez, que está aí, né, na nossa sociedade, que faz a gente sempre achar que nunca somos bons o bastante, sabe? Nunca está suficiente. Então a gente se julga que tá feio o que a gente faz, não tá legal ainda o que a gente está fazendo. Então a gente vai se derrotizando. Como que a gente contrapõe isso? Com a ideia de que é importante nós vivermos com ousadia. Por quê? Viver com ousadia requer coragem, requer resiliência. Nós nos colocamos para andar numa corda bamba ali. Só que viver com ousadia é o ideal para todos nós. Isso é o que a Brené Brown deixa muito claro no livro dela. Por quê? Porque se colocar para esse momento de ousadia faz com que a gente abrace as nossas falhas, faz com que a gente aprenda a assumir riscos
E os erros que vêm, que possam vir desses riscos, vêm como etapas de aprendizado, vêm como coisas que ainda permitiram que a gente crescesse. Ou seja, o resultado é sempre positivo. Quando a gente não vive com ousadia, quando a gente fica se protegendo demais e não se arrisca, não assume esses riscos, nós estacionamos, nós estagnamos. Por mais que a gente ache que só estar em casa sem tocar, tá tudo bem, eu estou evoluindo. Tá evoluindo, mas está evoluindo menos do que quando você se coloca em outras situações. E aí a gente percebe também o valor da coragem, de ter coragem de se colocar, porque a coragem ela é muito preciosa diante do que a gente quer tentar fazer. A coragem não é sentir medo, é você sentir medo, sim, é ficar com aquela sensação da corda bamba, você está assumindo o risco, não é que você não vai ter mais isso porque você se sentiu encorajado, encorajada. Não, não é isso. A coragem, na verdade, ela traz pra gente a oportunidade de conhecer, de experienciar situações, de ter benefícios de aprendizado com essas situações. E é por isso que a gente tem que considerar a importância de ter pessoas ao nosso redor que nos dão sustento para esse sentimento, sabe? Para essa decisão da coragem. Então, quando você tem uma família que te apoia, quando você está no meio de amigos que você sabe que são amigos queridos, quando você está tocando ali na frente dos seus professores, são pessoas que querem o teu melhor, que estão vendo o teu esforço, que estão vendo o teu progresso, a tua caminhada. E isso faz com que você comece a ressignificar esse ambiente de estar se expondo em público como algo que vai ser arriscado, que vai ser dolorido, que vai te causar cada vez mais culpa, cada vez mais sensação de julgamento. Não. Na verdade, as pessoas estão ali curtindo o teu processo, porque a exposição pública, ela só é reflexo de um trabalho que já foi feito a priori, de um trabalho bem feito. A gente não consegue tocar lá em público de forma completamente diferente do que estava aqui. Claro que existem algumas questões que você pode falar, não, a hora que eu toco em público eu erro tudo. Sim, a gente vai conversar. Existem outras questões que desconstrói por uma extrema ansiedade, né? Desconstrói a tua performance. Mas eu quero dizer que quando você está no meio de pessoas que te acolhem, que são pessoas que não estão ali te criticando, que são pessoas que acompanham a tua caminhada, isso traz e reforça o teu sentimento de coragem. Traz para você a sensação de que eu posso assumir esse risco, porque eu não vou sair prejudicada daqui. Por mais que hajam imperfeições e falhas, eu só estou ganhando com essa situação. Eu e as outras pessoas que estão ali me ouvindo também estão ganhando, elas estão tendo a oportunidade de experienciar música. Nem todo mundo se colocou para aprender um instrumento e consegue ouvir música. Mas quando a gente aprendeu um instrumento e toca para ela sublima, ela tem a oportunidade de esquecer dos problemas, do estresse que ela tá. Então ela também foi beneficiada, é uma generosidade nossa para com eles. Então, não há nada de errado de você querer tocar apenas em casa. Não, não há nada de errado. A não ser quando você começa a sentir que isso de certa forma não está mais te preenchendo. A não ser quando você começa a perceber que você está perdendo oportunidades e isso gera uma pontinha de incômodo, mesmo que seja uma fagulha, mas começa a te gerar uma pontinha de incômodo. E é nesse momento que você tem que perceber que você precisa se preparar para tocar em outros ambientes. Mas muito desse preparo é um trabalho emocional, interno, de ressignificar sentimentos, sensações que você está tendo e de como você aprendeu a lidar com esses sentimentos, com essas expectativas. Então, da questão de eu ser vulnerável, de eu me expor, de eu ter vergonha, não, mas é culpa. Ah, mas eu preciso entender que viver com ousadia, estar em situações de ousadia, de assumir riscos, trazem para mim a importância de eu me sentir encorajada, me apego às pessoas da família, dos meus amigos que me dão suporte para essa coragem e que o ganho é grande. É um processo de aprendizado também. A gente aprende a estar tocando em público, a gente aprende a lidar com essas sensações. Porque não é que você vai deixar de sentir o medo, o frio na barriga, aquela, meu Deus, será que vai dar certo? Não, isso você sempre vai sentir. Mas você aprende a lidar com isso, ressignificando a forma como você pensa sobre isso, encara, determina na sua mente isso e como você curte esse momento. Entende?